Vamos falar de pronomes possessivos. Para quem está começando o inglês, começando a ver palavras de posse, a gente começa a aprender rapidamente aquelas palavras tipo my, her, his. Eu tenho um vídeo só sobre isso, mas na verdade, apesar dessas palavras estarem falando de posse, elas são adjetivos possessivos. Elas são umas características para uma coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, this is my car. Que tipo de carro? O meu carro. Essa listinha vai ser importante porque hoje a gente vai falar, na verdade, dos pronomes possessivos, que são palavras que vão substituir o nome. Essa palavrinha car, essa palavrinha carro, vai desaparecer quando a gente usar esses pronomes possessivos. Como assim? Ao invés de falar this is my car, a gente vai falar this car is mine. This car is mine. Mine tem a mesma tradução de my, tem a ideia do meu, só que ele vai estar entrando no lugar da palavra car. Então, por conta disso, a gente não vai poder dizer this car is my, e sim this car is mine. Então, é uma palavrinha que entra no lugar do substantivo. A gente também vai ter uma tabelinha para estudar isso. Então, eu quero que você coloque aí no seu caderno de anotações a seguinte tabela. Quando eu for usar o my, o pronome vira mine. Quando eu for usar o your, tem essa ideia de seu, ele vai se transformar em yours. Então, se eu for falar esse carro é seu, em inglês ficaria this car is yours. Na hora da gente usar o dele e o dela, é muito parecido porque o his, que é dele, fica igual. His car, this car is his. Esse carro é dele. Quando eu for falar do dela, olha que tônica, olha essa ideia de só colocar o Szinho no final. O her vira hers, então eu falaria this car is hers. Além disso, na hora da gente falar nosso, esse carro é nosso, eu diria ours. This car is ours. Tá vendo que eu também pego o our e transformo em our, só com Szinho. Então você consegue ver aí uma coisa semelhante entre o adjetivo possessivo e o pronome possessivo. E sendo assim, fica muito fácil fazer as últimas duas palavrinhas que ainda faltam para eu usar para um objeto, para eu falar que, por exemplo, aquela ali é a perna da cadeira ou aquele ali é a lente da câmera. Eu posso falar this lens is its. Its. Eu pego it e coloco o Szinho no final. E a mesma coisa para deles. This car is theirs. Theirs. Só coloco o Szinho no final da palavrinha their, que seria o adjetivo. Adjetivo versus pronome. É uma lista complexa de se usar, mas não se esquece que na hora de usar esses pronomes eu não uso a coisa depois. É uma referência a alguma coisa que já foi falado na frase. Vamos colocar alguns exemplos, algumas frases aqui nos comentários para eu poder ajudar vocês com a correção. É um assunto super importante de estudar para quem está começando e até para quem já está mais na frente do ensino e da aprendizagem do inglês. Espero que tenha sido útil. And bye!